No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da oração, a importância do clamor. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que Deus ele não age em favor de qualquer pessoa sem que essa pessoa clame. Deus ele precisa que os homens clamem, que os homens orem para que ele possa agir na terra. Muitas pessoas pensam que porque Deus ele é soberano, ele detém todo o poder nos céus e na terra, ele pode fazer o que ele quer. Mas eu digo para você que ele só age na terra baseado em oração. Sem oração ele não se move. Embora ele seja um Deus onisciente, onipotente, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele estabeleceu leis, pela escritura a gente conhece isso, que ele só se move debaixo de oração. E nesse vídeo eu quero mostrar para você um texto, né? Mostrar para você, para que você possa entender a necessidade da oração. E o porquê que muitas das vezes a gente está passando por situação, por momentos difíceis, e muitas das vezes a gente acha que Deus ele não faz nada. Quero mostrar para você que existe uma lei dentro da Escritura, que Deus ele só trabalha debaixo de oração. Sem oração, Deus não faz nada. E eu vou explicar isso mais para você para frente um pouco. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para você essa sua pergunta. Ao final desse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém esse vídeo, mande pelo teu WhatsApp para alguma pessoa aí, quem sabe você vai estar ajudando. Eu quero começar no texto de Êxodo capítulo 3, no verso 7. Êxodo 3, 7 está escrito assim, ó, disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Somente até o verso 9. Aqui o tema dessa passagem é quando Deus envia Moisés à missão. Eu acredito que você que lê Bíblia, você sabe disso. Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito que estava sofrendo nas mãos do faraó. Deus usou Moisés para trazer uma libertação para o povo. E você já conhece a história, eu não vou me ater a isso, porque o tema principal desse vídeo é a respeito da oração. Eu quero que você preste atenção no texto que eu acabei de ler e verifique que Deus ele via o sofrimento do povo de Israel. Ele via a situação em que o povo estavam sofrendo, estavam sendo, vamos botar aqui, estavam sendo chicoteados, estavam sendo escravizados. Deus via o seu povo passando por isso. Só que Deus aqui, quando está conversando com Moisés, ele revela que ele só saiu em defesa do seu povo, ele só saiu para livrar o seu povo quando o clamor do povo subiu até ele. O verso 9, ele deixa isso bem claro, olha o verso 9. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Ou seja, só agora o clamor chegou até mim. E aí, a partir desse clamor, é que eu vou resolver a situação. Então Deus ele estava vendo, não é que ele não estava vendo, ele estava vendo a situação do povo de Israel, ele estava vendo o sofrimento, ele estava vendo a escravidão, ele estava vendo tudo isso. Só que enquanto o povo não clamou a Deus por uma libertação, Deus ele não agiu. Por que Deus não agiu? E agora eu vou responder a questão que eu levantei no início do vídeo. Por que Deus não agiu em favor do povo antes, se ele estava vendo a situação? Porque o povo não clamou. E por que Deus ele só agiu depois que o povo clamou? Porque ele estabeleceu uma regra sobre a terra. Perceba, a Bíblia diz em Salmos que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nele habitam. Só que ele deu esse domínio da terra, ele deu aos homens. Ele deu ao homem. O poder da terra, o domínio da terra está nas mãos dos homens. Lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, ele deu esse poder, essa autoridade para o homem. Ou seja, a terra está aí, coma dela, se alimente dela, né? Ou seja, domine sobre ela. Se você for ler lá Gênesis, quando Deus está criando, que depois que ele criou o homem, ele dá o domínio da terra na mão do homem. Não significa que a terra deixou de ser dele. A terra é de Deus, tudo é de Deus. Só que ele estabeleceu que o domínio da terra está sobre o homem, ou seja, ele quem governa, são os homens que governam. E para que Deus intervenha, né, na terra, para fazer qualquer coisa, ele não vai passar sobre a autoridade dos homens, a qual ele constituiu a autoridade e o poder que ele deu. Ele não vai fazer isso. Ele precisa que esse homem a qual ele deu autoridade e poder clame a ele pedindo para que ele intervenha. Por isso que Deus ele só age aonde a pessoa ora. Se a pessoa não ora, se a pessoa não clama, Deus não vai agir. Porque essa é uma lei espiritual que ele mesmo estabeleceu. Tanto é que o próprio Jesus, para tudo que ele foi fazer, e olha que ele era Deus na terra, 100% Deus, 100% homem, ele não fazia nada sem orar.
Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele poderia ter dito, Lázaro vem para fora, mas ele orou. Ele fez uma oração. Claro que o poder estava na mão dele, mas todo o princípio da vida dele que ele foi fazer alguma coisa sempre foi debaixo de oração. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele escolheu depois de ter passado uma noite orando. Então você vai ver isso ao longo da história. Sempre é uma oração. Por exemplo, quando Elias pediu para o fogo descer do céu para queimar o holocausto lá, ele orou. Tudo partiu de uma oração, porque Deus ele só se move debaixo de oração. Tanto é que eu acho que é Jeremias 29 ou é Jeremias 30, 33, 3. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então Deus ele só se move debaixo de clamor. Enquanto o povo não clama, não há intervenção divina. É necessário que haja um clamor, que haja uma oração para que Deus se mova, porque ele não vai tomar frente de uma situação, ele não vai se meter em uma situação para defender o seu povo sem que haja alguém clamando. Por quê? Porque o domínio da terra está sobre os homens. Ele deu isso aos homens. Então, para que ele intervenha, ele não vai passar sobre a autoridade dos homens, ele precisa que alguém clame. Por isso que ele levanta intercessores, ele levanta pessoas para orar, para clamar por almas, ele levanta pessoas para que elas venham chorar por isso, para que ele possa usar esse clamor e intervir na terra para salvar os homens. Por isso que é necessário clamar. E aqui no verso 9, ele diz assim, ó, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também contempla a opressão que os egípcios estão submetendo e os fazendo sofrer. Não significa que Deus não estava vendo, ele estava vendo. O texto está dizendo que ele estava vendo a opressão, ele estava vendo lá a opressão que o povo estava sofrendo, mas ele não pôde intervir enquanto o povo não clamou. Quando esse clamor chegou até ele, aí sim, aí ele chama Moisés, dá uma missão para ele, incumbe ele de fazer lá o que ele tinha que fazer. Enquanto o clamor não vinha, ele não fez nada. Então a gente precisa entender isso aqui. Deus ele só vai agir na minha vida e na tua vida a partir do teu clamor. Se você se dispor a clamar, a orar, e quando eu digo clamar não é uma vez, porque tem gente que pensa isso, eu já orei, pastor, e Deus não me respondeu. Mas quantas vezes tu orou? É só uma vez que tu orou? Então Deus ele não vai te ouvir. O próprio Senhor Jesus ele ensina sobre isso, ele conta até uma história de uma mulher, uma viúva, se não me falha a memória, que tinha uma questão que ela queria que um juiz julgasse, só que o juiz era ímpio. Só que ela insistiu tanto que o juiz foi lá e julgou a causa dela. E aí Jesus ele usa esse exemplo e diz assim, olha, se aquele juiz sendo iníquo atendeu a petição daquela mulher pela sua insistência, quanto mais vós que são filhos de Deus, se vocês insistirem, né, continuarem ali clamando, tu acha que o vosso Pai que está no céu não vai responder? Ele vai responder. Então o princípio, a ideia que eu quero passar desse vídeo é essa. O princípio que a gente precisa aprender é Deus se move debaixo de oração. Deus se move debaixo de clamor. Deus ele não vai fazer nada sobre a terra se alguém não se levantar e clamar, se alguém não se levantar e orar, se alguém não estiver disposto a estar pela madrugada orando, clamando pelos pecadores, clamando pela sua família, clamando pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu tio, pela sua avó, pelo seu amigo no trabalho, pela salvação deles. Se as pessoas não se levantarem para clamar, Deus não vai fazer nada. As almas continuarão indo para o inferno, pessoas continuarão sendo condenadas e enlaçadas pelo diabo, mortas. Porque você não está clamando, porque você não está orando, porque eu não estou orando, porque a igreja não está clamando. Enquanto a gente não entender isso, de que a gente precisa orar, de que a gente precisa clamar, de que a gente precisa se posicionar na brecha, como disse Abacuque, né? Me colocarei ali de sentinela e esperarei o Senhor falar. Enquanto a gente não fizer isso, Deus ele não vai agir. Porque, torno a dizer, existe uma lei que Deus estabeleceu e ele respeita as suas leis. Ele deu a autoridade da terra aos homens. E Deus ele não vai passar sobre a autoridade do homem. Se o homem não der a ele a legalidade ou pedir a ele que ele haja, ele não vai agir. Então a gente precisa entender isso. E quem sabe você está aí com uma situação difícil, está com um problema, quer que Deus haja, mas enquanto você não se dispor a clamar pela sua família, pelo problema que você está tendo aí, ele não vai agir. Ele não vai entrar e fazer sem que você clame. Você precisa orar. Você precisa gastar tempo em oração, clamando, chorando, buscando a ele. E aí ele vai vir e vai intervir. Ele trabalha desse jeito. Então esse é o vídeo que eu queria passar para você, esse é o ensinamento que eu queria passar para você. Deus trabalha debaixo de oração. Então, que nós venhamos orar, venhamos nos dedicar mais a essa prática, oração em línguas, oração de madrugada, oração de tarde, oração de noite, clamando todo o tempo. O apóstolo Paulo diz que em tudo seja conhecida diante de Deus através das orações e das súplicas. Tudo o que nós precisamos precisa estar diante de Deus através da oração e da súplica para que Ele possa responder. Amém? Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.